Bom, gente, falando um pouquinho, né, quem é a Nice, que surgiu aqui, não sei se vocês já me conhecem, talvez sim, talvez não, mas enfim. Eu comecei em call center em meados de 2000, então eu já estou nesse mercado há long time ago. Comecei como agente de atendimento, que aqui se chamam de advisor, né? Fiquei por quase 2 anos e meio atendendo, e aí depois que eu já estava com todo esse tempo na linha, a gente sente necessidade de algo diferente, né? E aí eu tive 2 passagens pelas áreas que apoiam a operação. Então eu passei pelas áreas de qualidade, depois eu fui para a área de treinamento, até que eu me deparei na liderança de equipe como supervisora, como TL. E aí, uma vez que eu descobri a liderança de equipe, né, gente, é um bichinho que pica e a gente não consegue mais ficar sem a liderança de equipe. Então, passei pela supervisão, coordenação, gestão de clientes e alcancei o patamar gerencial. Saí do mercado de trabalho como CLT e mergulhei nesse mundo digital junto com a minha irmã, que também tem aproximadamente 20 anos na área. E aí nós unimos a nossa experiência prática, criamos e-book, nós montamos um curso online, fizemos imersão no mundo digital para a gente conhecer como era. E eu estruturei, desde que eu era supervisora, uma metodologia de trabalho, trazendo para a realidade dos líderes do mundo de call center. Então, o que eu vivia, né? E aí vocês me digam se mudou muito essa realidade. Eu tinha um dia que 24 horas era pouco, eu mal conseguia sair para os meus horários de almoço e quando eu estava no turno da tarde, janta. Toda hora eu tinha os meus representantes me acionando para alguma coisa que eles têm a ferramenta, mas eles preferiam ficar a todo momento me acionando. Reuniões, administrativo para fazer, aquela correria. E eu falava assim, gente, eu me organizei para fazer 10 coisas no dia de hoje e eu tô saindo e não consegui fazer nem 2, muitas vezes. Quando a gente consegue fazer? E aí, depois de 1 ano que eu tava como supervisora, eu falei, chega, não quero trabalhar dessa forma, apagando incêndio, sem ter tempo pra eu realmente organizar o meu dia. Porque eu sempre priorizei muito os meus estudos, então eu sempre gostei de estudar. E eu não conseguia fazer desde que eu era supervisora. E aí eu falei, não, gente, não, isso tá errado. E fui estudar. Então, quando eu me deparei com a metodologia, que é o PDCA, muitos de vocês devem conhecer, eu tentei implementar essa metodologia no meu dia de trabalho dentro do call center e não estava rolando. Por quê? Porque tem algumas partes que são muito técnicas. E o nosso dia a dia, a gente não tem tempo para ficar fazendo coisa cheia de técnica, não. A gente precisa ser muito objetivo. Então eu fui pegando os passos do PDCA e fui convertendo para a nossa realidade da liderança de equipe. Qual é a minha missão? Trabalho com o propósito de ajudar vocês na organização dessa rotina maluca que o líder de equipe tem. Eu tenho alguns lemas que eu carrego comigo, que sempre deram muito certo e que eu quero fazer questão de compartilhar com vocês. Então a gente vai ter a oportunidade de se falar bastante. Então tudo que a gente tiver de melhores práticas, a gente vai trocar muito, como já é feito hoje entre todos vocês, né? Estou há quase 9 anos como gerente de operações e eu venho para cá para mostrar o caminho de como conseguir um crescimento profissional de maneira consistente. Eu tenho certeza que vocês já foram promovidos em algum momento e quem ainda não foi, com certeza busca isso, né? E eu passei por 8 promoções, então eu sei o caminho e eu quero muito poder ensiná-los a encurtar essa jornada que eu aprendi na tentativa e erro. A gente vai acertar sempre? Talvez não, mas com certeza a probabilidade de vocês acertarem vai ser muito maior, porque eu vou mostrar os caminhos que dão certo para vocês. Essa é a Nice profissional, eu sou formada em marketing, eu sou pós-graduada em psicologia organizacional, eu amo liderar pessoas, eu amo problemas, no sentido de me dar aqui um conflito que você não sabe resolver e vamos resolver esse problema juntos. Então eu vou mostrar para vocês algumas alternativas que vão ajudar vocês no dia a dia e que, por eu já ter vivido, eu sei muitas vezes a resposta e às vezes eu nem vou saber de tudo, mas tenho a certeza de que eu vou buscar a solução e eu quero ser uma facilitadora do trabalho de vocês. Tá? Então, essa é a minha principal missão aqui. Eu tenho um código de ética que eu carrego comigo. Eu não trabalho assim com jeitinhos, sabe? Nada, tem que ser preto no branco. Vocês podem ter certeza que eu sempre terei com vocês um diálogo muito transparente. Eu sempre vou falar, se der, se for possível, que sim. Se não for possível, que não.
Agora, se tiver a possibilidade de buscar as alternativas, de buscar algumas respostas, vocês podem ter certeza que eu farei e vou dar a vocês as devolutivas que vocês precisam. Então isso pra mim é o básico, sabe? Essa transparência e esse respeito por dar o retorno das respostas e das perguntas que vocês fazem, eu entendo que é o básico da nossa relação do dia a dia. Eu fico muito preocupada muitas vezes quando se faz uma pergunta e as pessoas não respondem, porque a gente não consegue ter nenhuma leitura se entendeu, se tá com dúvida, se ficou claro, nem que seja um ok. Eu acho que é até respeitoso a gente dar essa devolutiva. Então eu faço questão de me colocar muito nesse papel. Pode ser uma pergunta que às vezes a gente fala assim, meu, eu não vou perguntar isso, putz, que pergunta boba. Façam a pergunta mais boba que vocês acharem que ela pode ser a gotinha que falta para fazer a diferença no dia a dia de vocês. E aí, quando eu tenho dúvidas se eu devo ou não fazer alguma coisa, desde que eu era supervisora, em um dos meus cursos eu aprendi o seguinte: se faça 3 perguntas. Se as 3 respostas forem sim, vocês não precisam ter medo de meter a cara e fazer. A primeira pergunta é: tem um responsável? Sim. A segunda pergunta é: todos ao meu redor vão ganhar? Se a resposta for sim, segue. Todos podem saber? Qualquer pessoa pode saber disso que eu vou falar ou disso que eu estou fazendo? Então são 3 perguntas e 3 respostas sim. Se para uma delas a resposta for não, atenção, não faça sem pedir a opinião de alguém que vocês sabem que vai falar para vocês o que vocês precisam ouvir, que vão mostrar as alternativas, que vão mostrar os prós e os contras, e vocês vão decidir sempre em tomar a decisão. Mas atuem com essas 3 perguntinhas. Tudo que vocês forem fazer, seja para um advisor, seja para uma área, seja numa reunião, numa apresentação, às vezes vocês querem se posicionar, colocar o ponto de vista, e aí fica em dúvida e fala, não vou falar não sei o que a pessoa vai falar. Então assim, vocês não têm controle sobre o que as pessoas falam, sobre o que elas pensam, né? Então não tenham medo de falar. Se permitam errar. Os erros, eles fazem parte do processo de aprendizagem. Então assim, se permitam os erros, né? E falem, não guardem com vocês dúvidas que às vezes a gente coloca na nossa cabeça que são bobas, mas que são elas às vezes que estão travando ali a nossa evolução profissional, tá? Então eu queria deixar essa dica para vocês. Vocês vão perceber à medida que a gente fosse conhecendo que eu uso muitas frases que representam muito daquilo que eu sou. Então, por exemplo, uma das frases que eu carrego comigo, inclusive eu já coloquei na minha assinatura, é: seja rígido com os processos e gentil com as pessoas. Quando a gente age no inverso dessa frase, dificilmente vai dar bom. Então, a gente não pode ter processos frouxos, a gente não pode ter processos frágeis, a gente precisa ser chato com os processos, porque são eles que vão nos resguardar de retrabalhos, daquela demanda que é importante virar urgente e a gente ficar sem tempo depois para resolver. E aí a gente tem aquela impressão de que assim, meu, tá todo mundo me cobrando, toda hora vem uma demanda. Por que isso acontece? O quanto eu tenho de responsabilidade, tô deixando isso acumular. Então sejam rígidos com os processos. E aí, para ajudar vocês, eu uso também a seguinte premissa: se eu tenho uma demanda, às vezes eu tô aqui no foco de uma demanda que vai demorar talvez 1, 2 horas para eu concluir. Mas aí estoura um Teams, chega um e-mail, vem um pedido, e aí eu leio aquilo rapidamente, eu penso assim, eu vou demorar até 5 minutos para eu dar essa resposta e tirar da minha frente? Se sim, meu, eu não procrastino. Eu paro o que eu tô fazendo, dou aquela janelinha de 5 minutos e tiro da frente. Então a estratégia dos 5 minutos, para mim, ela dá muito certo, por 2 razões. Primeiro, porque eu não acumulo pequenas tarefas. E segundo, porque no final do dia vai me dar a sensação, quando eu olho a relação de coisas que eu resolvi no dia, de quantidade, de eu falar, caramba, eu fui muito produtiva no dia de hoje. E aí você não sai com aquela sensação de que assim, cara, fiz, tô estafado e tenho a sensação de que eu não fiz nada. Então, usem isso na vida de vocês. 5 minutos, a tarefa vai durar até isso? Vai. É dar uma resposta, é fazer uma consulta, enfim. Se for até 5 minutos, não acumulem. É rapidinho isso daqui, vou terminar o que eu tô fazendo, depois eu faço. Isso é a pior armadilha que a gente faz com a gente.
A direção é mais importante que a velocidade. Eu gosto muito dessa frase, principalmente quando a gente entra num processo de transformação. Então eu já recebi alguns feedbacks aqui. Ficou muito notório para mim o quão complexa ela é. Eu também já trabalhei em operações altamente complexas, clientes altamente atritados, mas a gente tem duas óticas. É um produto ruim, cansativo, chato, clientes chatos, ou exige profissionais diferenciados, desde o nível de advisors até o nível de gerentes. Eu me encaixo em qual situação? Em fazer parte de uma operação chata, de uma operação difícil, ou me considerar um profissional diferenciado por estar numa LOB que exige um nível de profissional diferenciado. Então, eu quero muito deixar esse ponto de reflexão para vocês, sabe? E de verdade, vocês vão perceber que eu não tenho um perfil motivacional, o meu perfil é ativacional. Eu quero, sabe, despertar o mindset certo para que vocês trilhem uma carreira de muito sucesso. E com certeza não é se colocando no papel de coadjuvante que vocês vão conquistar o espaço de vocês, é sendo protagonista. E o protagonista, ele adora um problema, porque ele enxerga no problema a oportunidade de ter uma visibilidade diferente a partir do momento que ele oferece soluções. Então não tenham medo de problemas, não tenham medo de crises. São elas que formam os melhores profissionais. E a partir de uma crise, a gente consegue pensar diferente. A gente consegue sair do quadrado, sair da nossa caixinha, sabe? E eu de verdade, gente, me sinto privilegiada. Eu valorizo muito a atuação por propósito. Eu não sei quantos de vocês já têm clareza do propósito de vida de vocês. Eu tenho a minha. A minha eu quero ajudar no desenvolvimento da liderança do call center a transformar a imagem que nós temos nesse setor através de líderes altamente eficientes, que sejam inspiradores, porque lá na frente, nas novas gerações, vocês vão estar capacitados plenamente para desenvolver novos líderes muito melhores do que vocês. Então, eu quero desenvolver líderes melhores do que eu sou. E a missão de vocês deve ser a mesma. Então, o meu propósito, o que faz eu acordar todos os dias e querer estar aqui, é poder receber feedbacks de vocês dizendo: cara, você fez alguma diferença na minha vida. Hoje eu sou um profissional melhor, porque isso aqui você fez que me ajudou e me mostrou por uma ótica que eu não estava conseguindo ver. Então isso é o que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então esse é o meu propósito, é formar uma liderança muito forte para transformar a imagem negativa que o nosso setor ainda tem diante das pesquisas de tantos consumidores aí, independentemente da área. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver com a mente muito aberta para passar pelo processo de transformação, que dói. O processo de transformação, ele é diferente do processo de mudança. Alguém quer arriscar qual é a diferença de uma mudança para uma transformação? Não sei se vocês já pararam para se perguntar isso. A mudança, eu posso estar aqui em São Paulo, querer mudar para o Rio de Janeiro, sei lá, e não me adaptar ao clima, ao local e etc. Então a mudança, ela me permite retroceder, ela me permite voltar. O processo de transformação não. Uma vez que você se permite entrar neste processo de transformação, já era. Vou dar um exemplo. Pensem numa semente. Quando a semente aceita passar pelo processo de transformação, ela vai passar por um processo difícil. Então a gente vai enterrar a semente, ela vai ficar isolada num lugar escuro, vai ter que esperar o tempo certo das coisas. Não adianta você plantar semente hoje, amanhã, sei lá, e achar que já tem um broto. Não é assim que funciona. Então todo o processo natural, ele leva um tempo para acontecer. Ele só vai acontecer antes quando o processo é forçado de alguma forma. Mas aí não tem o retorno que a gente espera. A gente não está preparado o suficiente. Então, pensem que a semente, depois que ela passa pelo processo, brota lá uma folhinha que vai começar a nascer, a semente deu espaço para um broto. Essa semente, ela não existe mais. Então, para ela passar para a fase seguinte, a semente teve que morrer. E é exatamente assim que acontece na nossa vida profissional. Quando a gente se permite passar pelo processo de mudança, de transformação, a gente mata a fase anterior. E eu não me permito voltar mais atrás. Eu não me permito mais. Então, aquilo que eu estava fazendo bom e eu passo a fazer melhor, eu não posso mais retroceder. Porque é um processo de evolução contínua. Então, o processo de transformação, por mais dolorido que seja,
ele vale muito a pena. Então, confiem no processo. Essa é mais uma frase que eu uso muito. Confiar no processo é essencial. Eu recebi há 15 dias uma promoção. Olhem isso, gente. Eu recebi uma promoção e que quando eu analisei todo o contexto do que eu ia fazer a partir desta promoção, eu entendi que não estava em linha com o meu propósito. E aí, o que eu fiz? Eu recusei a oportunidade. Então, primeiro, eu não sei no que vocês creem, né? Cada um com a sua religião, com a sua crença, mas eu não tomo nenhuma decisão sem consultar o meu ser supremo. Nenhuma. Eu não dou nenhum passo sem sentir no meu coração que é o momento certo de eu dar mais um passo. E aí, o que eu fiz? Falei, calma, fui lá e todas as vezes que eu pensava naquela oportunidade, o meu coração se angustiava. E eu falei, cara, não vou aceitar, não é isso. E aí, do nada, sabe esses do nadas que acontece quando é o momento certo? Passei uma mensagem pro que está aqui com vocês, agradecendo a oportunidade de ter entrado na porque foi ele quem me contratou, e relatei para ele que eu tinha recebido uma oportunidade que não estava em linha com aquilo que eu tinha de expectativa, com o meu propósito, e que o dia 8 seria o meu último dia, porque eu também não queria retroceder. Lembra que eu falei? Se o universo conspirou, não faz sentido retroceder. Agradeci, aí o falou, Nice, tem uma oportunidade aqui, muito em linha com o seu propósito, que conhece muito bem, e eu acho que vai dar muito certo a tua vinda com a necessidade que essa galera aqui tem de desenvolvimento, de gestão e tudo mais. E aí, eis-me aqui. Então foi assim que a oportunidade surgiu. Então olha a importância de deixar portas abertas, de você ter um networking, porque você não sabe o dia de amanhã. E por mais que eu já estava decidida, ia ser uma decisão minha, a gente tem que estar aberto o tempo todo para entender os sinais daquilo que vai nos condicionar para algo que vai nos fazer realmente felizes. Porque o trabalho por si só ele já não é fácil. E se a gente estiver fazendo algo forçado, que não é realmente o que faz o nosso coração arder, sabe, de felicidade, não faz sentido, gente. Desafios, eles são importantes, mas se tiver sofrimento, angústia ou algo do gênero envolvido, cara, já repensa, porque você tá no momento de pensar 2 vezes se realmente o que você faz é o que te completa como profissional. E isso vai te matando como pessoa aos pouquinhos. Então é por isso que a gente vê dentro do nosso setor tantas pessoas sofrendo de depressão, de ansiedade, porque fica ali forçando a barra de algo que não é o que faz o seu coração estar feliz todos os dias para fazer. Então, gente, não façam isso com vocês. O mundo é enorme, as oportunidades existem e a gente precisa estar onde a gente está feliz. Fácil nunca vai ser, então que seja num lugar que nós estejamos felizes. E indo agora para o meu último tópico, eu quero fechar aqui essa conversa combinando uma regrinha com vocês. Eu sei que operações altamente atritadas, o que não faltam são problemas, só que eu não quero que vocês aceitem reclamações dos advisors, e essa regra tem que ser uma cadeia. Quando vocês forem falar ou forem receber alguma reclamação, algum problema, peçam uma solução. As pessoas não têm que engolir os problemas, mas ela não pode só falar de problemas. Ela tem que trazer uma alternativa. Beleza, você tá me trazendo um problema. E o que você imagina que pode acontecer pra gente trazer realmente uma solução para este problema que você tá me falando? Ah, não sei. Então pensa, a gente vai ter um novo coach, a gente vai ter um novo momento de feedback e eu quero que você me traga esse assunto novamente, mas com alguma alternativa, beleza? E paralelo a isso eu também vou pensar em alguma alternativa para esse ponto que você tá me trazendo. Mas vocês não têm que levar para vocês responsabilidades que são dos advisors. Vocês já têm os problemas de vocês para resolver, galera. E muitas vezes vocês se sentem sobrecarregados, por quê? Porque vocês acham que para os advisors olhar vocês como uma referência de gestão, eles precisam gostar de vocês. Ilusão, eles não têm que gostar de vocês. Eles podem não gostar, mas o respeito ele tem que ser soberano, e se você tiver uma liderança justa, o gostar vai ser uma consequência. Ele não pode vir como uma prioridade, sabe? É que nem confiança. Confiança, ela é conquistada. Não adianta eu chegar aqui e falar, gente, ó, tô chegando, estou agora gerente do... E podem confiar em mim. Ninguém vai confiar pelo discurso. Isso é conquistado, é o dia a dia. Vocês perceberem que realmente eu não só falo, mas que eu também cumpro aquilo que eu falo, que eu dou retornos. Então, isso é conquistado. Não se preocupem em serem líderes
adorados, gostados pelos advisors. Se vocês forem justos e corretos com eles, cobrando da forma certa, reconhecendo quando tiver que reconhecer, o gostar vai vir por tabela. É um kit, sabe? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu vou compartilhar minha tela rapidamente para a gente finalizar. Eu vou ler um texto e eu quero que vocês prestem atenção. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, fica como dica de leitura e reflexão, tá? Esse texto ele resume tudo o que eu quero dizer para vocês. 5% que fazem a diferença. Tínhamos uma aula de fisiologia na escola de medicina logo após a Semana da Pátria. Como a maioria dos alunos havia viajado aproveitando o feriado prolongado, todos estavam ansiosos para contar as novidades aos colegas e a excitação era geral. Um velho professor entrou na sala e imediatamente percebeu que iria ter trabalho para conseguir silêncio. Com grande dose de paciência, tentou começar a aula. Mas você acha que a minha turma correspondeu? Que nada. Com certo constrangimento, o professor tornou a pedir silêncio educadamente. Não adiantou. Ignoramos a solicitação e continuamos firmes na conversa. Foi aí que o velho professor perdeu a paciência e deu a maior bronca que eu já presenciei. Veja o que ele disse. Prestem atenção, porque eu vou falar isso uma única vez. Disse, levantando a voz, e um silêncio carregado de culpa se instalou em toda a sala e o professor continuou. Desde que comecei a lecionar, isso já faz muitos anos, descobri que nós professores trabalhamos apenas 5% dos alunos de uma turma. Em todos esses anos, observei que de cada 100 alunos, apenas 5 são realmente aqueles que fazem alguma diferença no futuro. Apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os outros 95% servem apenas para fazer volume, são medíocres e passam pela vida sem deixar algo de útil. O interessante é que essa porcentagem vale para todo mundo. Se vocês prestarem atenção, notarão que de 100 professores, apenas 5 são aqueles que fazem a diferença. De 100 garçons, apenas 5 são excelentes. De 100 motoristas de táxi, apenas 5 são verdadeiros profissionais. E podemos generalizar ainda mais. De 100 pessoas, apenas 5 são verdadeiramente especiais. É uma pena muito grande não termos como separar este 5% do resto, pois se isso fosse possível, eu deixaria apenas os alunos especiais nesta sala e colocaria os demais para fora. Então teria o silêncio necessário para dar uma boa aula e dormiria tranquilo sabendo ter investido nos melhores. Mas, infelizmente, não há como saber quais de vocês são estes alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar e tentar dar uma aula para os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Obrigado pela atenção e vamos à aula de... E aí ele continuou. Nem preciso dizer o silêncio que ficou na sala e o nível de atenção que o professor conseguiu após aquele discurso. Aliás, a bronca tocou fundo em todos nós, pois minha turma teve um comportamento exemplar em todas as aulas de fisiologia durante todo o semestre. Afinal, quem gostaria de espontaneamente ser classificado como fazendo parte do resto? Hoje, não me lembro muita coisa das aulas de fisiologia, mas a bronca do professor eu nunca mais esqueci. Para mim, aquele professor foi um dos 5% que fizeram a diferença em minha vida. De fato, percebi que ele tinha razão e desde então tenho feito de tudo para ficar sempre no grupo dos 5%. Mas, como ele disse, não há como saber se estamos indo bem ou não. Só o tempo dirá a que grupo pertencemos. Contudo, uma coisa é certa: se não tentarmos ser especiais em tudo o que fazemos, se não tentarmos fazer em tudo o melhor possível, seguramente sobraremos na turma do resto. Uou! Tapa na cara da sociedade, né? E aí, comentem rapidamente sobre o que vocês interpretaram desse texto. Sem timidez, tá? Não tem certa nem errada. Até comentei aqui com a Alexia agora que, acho que no primeiro semestre do meu curso de matemática, teve uma discussão na sala e trouxeram esse texto. Eu acho muito bacana e eu acho que faz parte do nosso trabalho como líderes trazer isso para os nossos advisors todos os dias, porque nem sempre eles vão ser bons em todas as métricas, todos os dias, durante toda a sua jornada. Não tem como a gente fazer essa peneira por um único mês, por um único modo de comportamento, por uma única forma que eles sentem-se. Mas é sempre trazendo para ele todos os dias. Se você tentar, você consegue. E ainda que você não consiga,
É isso aí. Que mais, gente? Vocês sentem verdade nesse texto quando a gente olha de uma maneira ampla, né? Ele fala que se estende pra tudo na vida, será? O que vocês acham? Aqui a gente deixou sem palavras, né? Às vezes a gente resguarda o momento pra poder ouvir, pra poder absorver informação. E o texto mostrou isso, bastante coisa, e a gente começa a viajar, né? Ficar pensando desde a época da escola, da faculdade, até o trabalho, isso faz muito sentido. Total, e a gente fica pensando assim, meu, que grupo, quais as fases da minha vida que eu fui 95 e quais as fases que realmente eu fui ou estou sendo 5%, né? Eu acredito que é muito realidade, né, do que a gente tem vivido, isso do 5%. Eu sinto que atualmente eu realmente não estou no meu 5%, né? E quando eu percebo, quando você foi falando do texto, caramba, real, né? Tipo, o que eu poderia fazer? Eu fui pensando, o que eu poderia fazer pra melhorar, né? Eu poderia fazer N coisas que eu não estou fazendo por conta da minha gestão de tempo e do meu novo desafio. Porque eu assumi um novo desafio, né? Acho que faz uns 3 meses, que é totalmente diferente do meu time que tinha. E eu estou me adequando a esse pessoal. Eu estou tentando entender o que eles gostam de fazer, como eles gostam de trabalhar. E realmente é um grande desafio. Eu não esperava que ia ser tão difícil. E tá sendo bem difícil. Mas a gente tá indo, né? Tá guinando. Acredito que futuramente eu consiga voltar para 5%, mas por enquanto eu estou batalhando para que isso aconteça. Sensacional. Só o fato de você reconhecer já mostra que você não estava 5%, que você é. Você só deu uma desviadinha ali, se perdeu em algum momento. Eu não tenho dúvidas disso, porque quem tá de fora muitas vezes enxerga mais fácil. E eu tenho certeza que você vai voltar pra rota e vai fazer lindamente parte desse grupo. Por que não pode ser os 5%, sabe? Então, levem essa com vocês. A tava quietinha no começo, e depois eu percebi que ela já começou a dar uns sorrisinhos ali. Fez sentido pra você? Sim, fez sentido. Eu também tô enfrentando um desafio, né? Eu tava como advisor e de outro squad. Uau! E aí eu fui promovida, que realmente é um mundo à parte. Então, assim, tá sendo um desafio enorme pra mim. Eu também sinto, assim, que eu não faço parte dos 5%. Né? Ainda. Mas estou à procura da evolução pra chegar lá, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que estar em constante evolução. E isso que você falou de agradar é bem real, porque quando eu comecei, eu ficava, meu Deus, mas eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que agir assim, porque senão eles não vão gostar de mim e não vão me procurar. E eu tava me cobrando demais, e isso foi muito bom, que eu vou começar a ter mais cautela. Todos nós temos a nossa essência. Nada e nem ninguém tem o direito de anular a essência que nós somos. Nós somos. Você não tem que se adaptar ao ambiente. É claro que a empresa tem a sua cultura, a gente precisa se adequar às regras da empresa, mas a nossa essência é nossa, cara. Isso não tem como mudar, né? Então tem pessoas que têm as suas escolhas particulares, que curte, por exemplo, ó, o bonézão pra trás. Meu, é a essência do cara, eu tenho que respeitar. Então respeitar a individualidade é a principal essência de uma liderança, que vai inspirar outras pessoas. E você não precisa mudar o que você é, pode moldar. E isso é um problema meu, não é teu. Quem vai ter que te moldar, quem vai ter que te lapidar como uma pedrinha preciosa, bruta ainda que é a tua liderança imediata, não é você. Então não carreguem para vocês pesos que não são de vocês. Façam o melhor que vocês podem na condição que vocês têm, até que vocês tenham condições melhores para fazer melhor ainda. Como diz o Cortella, respirem, não carreguem para vocês responsabilidades que não são de vocês, tudo no seu tempo. E deixa que a gente lapida vocês. Então, não muda a tua essência, vai pra cima, porque se você foi promovida, é porque com certeza a tua essência te trouxe até aqui. Mas se você mudá-la, você não vai sair daí, você não vai para um próximo nível, entende? Então não se penaliza, você não tem responsabilidade sobre o que as pessoas pensam. O que elas pensam ou vão deixar de pensar é problema delas. Não quer dizer que você não tenha que respeitar a opinião delas, mas você não pode se anular pelos outros, sabe? O que você acredita, defende, cara. Defende e vai pra cima, tá? Muito bom, gente. Eu não quero me estender mais, porque senão eu fico aqui horas. Eu amo esse momento,
Obrigada por vocês terem aberto mão aí de um tempo que eu sei que é super precioso. Com certeza falaremos mais, teremos outras oportunidades, mas foi muito bom conhecê-los. Tô muito empolgada, muito feliz. Beleza, gente, contem comigo. Ainda não consigo agregar tanto, porque estou ainda me familiarizando, mas é importante vocês saberem que eu já fiz uma reunião com o pessoal de relatórios, porque para mim os dados é a base de qualquer direcionamento que eu vá dar. Então, eu já percebi que vocês têm informações picadas, e o meu papel com o pessoal de relatórios, ele já me deu uma data, inclusive, para me devolver. Eu sugeri 10 itens de melhorias no relatório que vocês mais utilizam, e nesse relatório a gente vai ter histórico, e não que não tenha, tipo, se eu quiser filtrar os 3 últimos meses, eu vou filtrar o mês 1, depois eu pego as informações, aí eu vou pro mês 2, depois, não dá, a gente tem que otimizar tempo. Então eu preciso numa tela, na hora que eu colocar a visão trimestre, plum, já aparecer tudo ali pra mim, inclusive pra vocês. A hora que vocês filtrarem pelo Advisor, já ter a história do cara ali na tela, pra vocês não ficarem perdendo tempo. Então foram 10 pontos de melhorias que, pelo que eu vi no relatório, a gente tem de oportunidade. Não quer dizer que vai ficar perfeito, mas o meu principal papel aqui é facilitar a vida de vocês. Então o que eu puder fazer pra facilitar, contem comigo pra isso, tá? Obrigada pela recepção. Tô muito feliz de estar aqui. Galera, ótimo trabalho para vocês. Valeu, tchau, tchau. São 4 pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.